Vamos dar sequência ao quadro de conversa com os prefeitáveis de Campina Grande dentro do projeto A Voz das Urnas, a parceria do Paraíba Online com a Rádio Caturité. Estão recebendo hoje o candidato Johnny Bezerra, do PSB. Prazer tê-lo conosco aqui no Paraíba Online. Prazer meu, Arimateia, saudar a todos os internautas. Candidato, existe uma receita para médico virar político? Não há essa receita. É fato que o fato do médico estar ali próximo à população, nesse dia a dia de servir, de cuidar, isso acontece uma proximidade, uma humanização. As pessoas identificam nos médicos uma pessoa de confiança. Só historiar, antigamente você tinha o médico da família. Então a família entregava na mão daquele médico a confiança de todos da família. Ele cuidava da criança ao idoso. E essa característica do médico estar próximo da família, de estar nesse trabalho de humanização, faz com que alguns médicos acabem por admiração das pessoas e, de certa forma, contribuindo para o debate político. A gente tem visto isso mais comumente nas cidades do interior. O último médico que a gente teve em Campina Grande como prefeito foi o Pídio de Almeida, né? Lá em 1947. Então, Campina está precisando voltar a ter um médico na prefeitura. Quando e qual fato assim simbolizou para o senhor a decisão de ser candidato a prefeito de Campina? Veja só, Arimatea, a gente trabalhou, de certa forma, o nosso nome todas as formas de tentar fortalecer o partido. A gente não colocou o nome para impor, a gente tem que ser candidato a prefeito. O meu trabalho sempre foi de construção. Eu digo mais no sentido de interiormente, como é que teve um fato, um marco? Sim, perfeito. Pronto, eu vou fazer um relato aqui para vocês de quando eu assumi a Secretaria de Saúde, essa trajetória como médico, trabalhei em todos os hospitais, depois médico na Covid, que ali foi o meu primeiro grande desafio na carreira como médico e gestor, que eu era médico da linha de frente, mas também fui ser diretor do principal hospital Covid, que tinha lá 130 pacientes internados todos os dias, 70 leitos de UTI funcionando 24 horas, saía um paciente e entrava outro, a gente deu cobertura a todo o estado, então, ali foi um desafio muito importante, mas quando eu assumi a Secretaria de Saúde do Estado, que a gente conseguiu realizar 140 mil cirurgias, que parecia algo impossível, zerar a fila de cirurgias no Estado, e eu pensei, poxa, a gente mudou a vida de 140 mil pessoas, é muita gente. 140 mil pessoas tiveram sua vida transformada por uma simples ação do secretário de Saúde do Estado. Aí o Coração Paraibano foi outro programa também que me tocou muito, porque até então os paraibanos que sofreu um infarto do interior do estado, eles precisavam ir para o metropolitano. Ele não tinha outra alternativa. Se infartasse lá em Cajazeiras, tinha que passar lá os dias que surgisse uma vaga para ele no metropolitano. E Campina Grande da mesma forma. Apesar de ser a segunda cidade do estado, mas quem infartava em Campina Grande até então ficava aguardando uma vaga no metropolitano. Eu digo isso porque acompanhei na condição de médico isso por muito tempo. Então, com o Coração Paraibano, a gente conseguiu interiorizar esse ponto da medicina. E aí Campina passou a ter unidade de referência cardiológica e Patos. E a gente começou a transferir pessoas de avião de Cajazeiras para Patos, para João Pessoa, para Campina, dar dignidade à saúde, onde já se viu um usuário do SUS andar de UTI aérea. A gente manda buscar pacientes em qualquer lugar do país. Então, isso me fez pensar de que a política é a única ferramenta que a gente tem de melhorar a vida das pessoas. Porque aquilo ali essas mudanças que aconteceram na saúde do Estado, elas aconteceram porque houve decisão política do governo do Estado em abraçar o meu projeto do Opera Paraíba, abraçar o nosso projeto do Coração Paraibano. E eu pensei, se eu fiz tanto como secretário, eu posso contribuir para a cidade que me deu tudo. Eu devo tudo a Campina Grande.
E aí surgiu essa vontade de contribuir com a nossa amada Campina Grande, que não é projeto pessoal, sempre falei isso, de forma muito despretensiosa, fui trabalhando o meu nome, trabalhando o nosso partido, e aí evidentemente eu tenho uma ligação forte com a política, porque eu fui coordenador da campanha do governador João Azevedo aqui, no primeiro turno, né, em 2022, e no segundo turno. Então, tem uma ligação forte com as lideranças políticas, com as lideranças comunitárias, com os partidos. Isso facilitou que a gente pudesse agrupar no mesmo projeto vários partidos importantes, como republicanos, PP, PSD, AGI. Né? Hoje a gente tem a maior frente de vereadores, são 150, mais de 150 vereadores da nossa coligação por uma Campina Campeã, o que faz a nossa campanha bem capilarizada na cidade, faz uma campanha forte, uma campanha que está crescendo, né, justamente pela força que a gente conseguiu agregar em torno do nosso nome. Antes de o senhor enveredar como agente público e depois agente político, qual era o seu grau de acompanhamento e de interesse no noticiário político? Sempre tive muito interesse pela pauta política, sempre acompanhei desde muito cedo a pauta política. Eu tenho acompanhado, inclusive, das últimas eleições em Campina Grande, mas não de forma ativa, como militante político, mas como um jovem que sempre gostou de política e sabe que a política é realmente o caminho para melhorar a vida das pessoas. E sempre acompanhei de perto o debate político, essa questão dos bastidores da política, né, das estratégias políticas, isso sempre me chamou muita atenção e sempre participei, mas diretamente como candidato a primeira vez. Eu usei há pouco a palavra receita e em casa, claro que fora do período de campanha, só arrisca alguma coisa na cozinha? Pouco. Eu cozinho pouco. Tipo o quê? Cozinho muito pouco. Na verdade, quase nada, na verdade. Eu tenho tido uma vida nos últimos 10 anos tão intensa, de médico, depois como gestor, e aí como gestor realmente muito intensa, e eu sou muito ausente na cozinha. Nessa campanha aí que tem uma agenda intensiva, se visita os 4 cantos da cidade e dos distritos, até agora, qual foi a comida mais incomum que lhe serviram ou que não foi da sua preferência? Não, o que a gente tem recebido, apesar de todo o carinho da população, às vezes as pessoas me chamam, entre para tomar um café. Aí a gente entra, senta, toma um café, né, come um bolo, sopa. Eu tenho me alimentado bem. Eu acho que se não fosse essas visitas, eu já teria perdido muito peso mesmo pela rotina que está sendo muito intensa. Mas a gente, até agora, não precisa de nenhuma iguaria assim que me chamasse a atenção, não. É o prático do dia a dia mesmo. Mas a gente, uma hora ou outra, tem ali tomado uma sopinha, um cafezinho, um bolinho. Tem sido muito, muito Candidato, satisfatório. dentro e fora da política, quais são seus ídolos? Rapaz, fora, eu tenho um ídolo, é Ayrton Senna. Acho que, para mim, é um exemplo de ser humano, de superação, de dedicação. Eu cresci assistindo, né, Ayrton Senna, por influência do meu pai, e sempre gostei muito de automobilismo. E, lamentavelmente, a gente, com essa correria, não tenho acompanhado mais. Mas é um ídolo hoje, que assim, que ainda carrego comigo, apesar do tempo, já que faz que o Ayrton Senna faleceu, mas é um exemplo de ser humano, de dedicação, e é um ídolo que a gente carrega. Dentro da política, você perguntou outro, dentro da política, né? Eduardo Campos. Acho que Eduardo Campos não conseguiu, em seu pouco tempo de vida, extrair tudo o que tem de bom na política. Ele foi um exemplo de gestor, de que não há limites para a gestão. E Eduardo Campos revolucionou a gestão de Pernambuco, conseguiu dar uma nova cara ao estado de Pernambuco, transformar Pernambuco numa potência. E citar pelos hospitais, Eduardo Campos revolucionou a saúde do estado de Pernambuco. Criou diversos hospitais, diversos serviços. E o que mais chamava em Eduardo era justamente audacioso. Eu tenho um pouco disso. Me espelho muito em Eduardo nessa questão de ser audacioso. Eduardo nunca se deu por vencido nenhuma eleição. Ele enfrentou eleições dificílimas, né? Inclusive a sua primeira eleição foi muito difícil.
do governo do estado, e ele sempre acreditou muito na força do trabalho. Eu espelho muito em Eduardo Campos na parte política, por todas as bandeiras que ele defendeu e pela forma como ele conduziu a política. O senhor tem mencionado, é compreensível, ao longo da campanha, o programa Opera Paraíba, com a grande quantidade de cirurgias que já efetivou no estado. Esta semana, na Rede Ito, o senhor mencionou 30 mil cirurgias em Campina Grande, cirurgias eletivas. Por que colocar no seu programa, enquanto candidato a prefeito, o Opera Campina? A cidade ainda não está contemplada nesse programa de alcance estadual? Infelizmente, o Opera Paraíba ele não conseguiu pactuar com Campina Grande. Foi a única cidade do estado que não pactuou. A gente, como secretário, inclusive, desde Geraldo Medeiros, vale salientar que não conseguiu fazer essa pactuação, e quando eu assumi novamente, a gente reiterou com a portaria 90 agora, que é a portaria do Ministério da Saúde, que inclusive envia recursos para o estado e os municípios, principalmente Campina Grande e João Pessoa, para a execução de cirurgias eletivas. A gente tentou novamente, e Campina alegou que já tinha um programa próprio. E, lamentavelmente, Campina não conseguiu executar nem 10% desse recurso. Recurso que vem do Ministério da Saúde para que Campina execute essas cirurgias eletivas. E a gente conseguiu executar um volume muito grande de cirurgias eletivas. Como eu sempre, foi o estado que mais fez cirurgias de forma proporcional. Foram 140 mil. Aqui em Campina, apesar de não ter tido essa parceria, a gente conseguiu fazer com que o usuário pudesse se cadastrar no aplicativo ou de forma direta lá no Hospital de Clínicas. E aí a gente conseguiu que o campinense participasse desse programa. Na nossa gestão, o objetivo é fazer o Opera Campina em parceria com o Opera Paraíba, porque há recursos federais que podem ser aproveitados dentro do Opera Paraíba. Isso é pactuação, isso não vai tirar dinheiro do estado nem dinheiro do município, apenas pactuar que essas cirurgias possam estar numa fila única, que se o governo do estado fez 30 mil e a gente tem recurso para fazer mais 30, quem vai ganhar é a população. Não há por que o gestor não querer que esses recursos sejam executados porque o governo é contra, porque o governo veste uma bandeira, uma camisa amarela, o outro veste uma camisa azul. Então, a partir de janeiro, nosso comportamento ali na gestão vai ser de governar para todos os campinenses, independente das diferenças políticas. E esse projeto Opera Paraíba é um projeto de sucesso que a gente quer conectar com Campina Grande e fazer o Opera Campina, da mesma forma que existe o Opera João Pessoa, que trabalham de forma simultânea. Não há sobreposição, não há concorrência desses programas. Pelo contrário, o município consegue tocar uma série de cirurgias e o estado consegue tocar também outras cirurgias que o município não consegue fazer. E aí a gente consegue ampliar a rede hospitalar, consegue ampliar o acesso para os usuários, garantindo ainda mais qualidade de vida para a nossa população. Se a gente conseguir, com a Opera Campina, produzir aí mais 20, 30 mil cirurgias em cima do que o estado já está conseguindo produzir, quem ganha é a população. Vários correligionários do governador João Azevedo têm dito, renovado publicamente ao longo das últimas semanas ou meses, que o senhor foi o melhor secretário de saúde da história da Paraíba. Além da satisfação pessoal, isso causa algum constrangimento ao senhor, porque o secretário imediatamente anterior ao senhor é um profissional que ainda integra a equipe de saúde do governo da Paraíba como plantonista do trauma, né? Exato, eu tenho um orgulho imenso de ter sido aluno do Geraldo Medeiros. Geraldo foi quem me convidou para ser o coordenador da Covid-19. Ele confiou no meu nome. Naquele momento não havia médicos que aceitavam estar na linha de frente para montar uma equipe. Então, o convite que ele chegou, e foi quase uma convocação, na verdade. John, eu preciso que você monte a equipe do Covid. O estado era poucos dias para montar os leitos, que foi o primeiro leitos Covid da cidade, né? Não tinha Pedro I ainda, nem tinha o HU, e nem tinha o Hospital de Clínicas. Então a gente assumiu aquela função ali de ter esse desafio de montar as equipes. Foi difícil, mas a gente conseguiu convencer. Então a gente foi adquirindo, ao longo dessa caminhada, respeito mútuo. Geraldo, fui secretário executivo de Geraldo também. Fui diretor do Hospital de Clínicas, fui secretário executivo junto com o Dr. Geraldo. Ele depois saiu para ser candidato. Renata assumiu, eu continuei como executivo, mas quando mudou a gestão, Geraldo foi para outros projetos e
eu assumi a secretaria titular. Acho que cada um deixou seu legado. Geraldo Medeiros foi uma peça fundamental e importantíssima para a pandemia. Talvez se a gente não tivesse um médico tão preparado à frente naquele momento da pandemia, a gente poderia ter tido números piores na Paraíba. É só lembrar que a Paraíba, e isso é mérito dele, de toda uma equipe, a Paraíba ficou o único estado do Nordeste, nota 10 pelo IPEA, mas ficou entre os 4 primeiros. Nota 10 do IPEA pelo desempenho na Covid-19. Foi São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a Paraíba, o único do Nordeste. Isso é fruto do trabalho do Geraldo Medeiros, de Daniel Beltrame, de Renata, toda uma equipe naquele momento. Eu estava lá também, coordenando os protocolos institucionais do governo do estado. A gente não usou ivermectina, não usou cloroquina, a gente usou ciência naquele momento, salvamos muitas vidas e Geraldo Medeiros teve um papel importante. Isso não quer dizer que a gestão não tenha sido exitosa, quando as pessoas falam que a minha gestão foi a melhor gestão de todos os tempos. Aí eu posso fazer um paralelo. O que aconteceu é que, durante a pandemia, o foco era a pandemia. Então não se discutia outras coisas, era pandemia e pandemia. Então Geraldo Medeiros provavelmente não teve, naquele momento, condições de desenvolver programas como eu tive no pós-pandemia. Então, quando eu assumi a secretaria, o meu desafio era cuidar dessas pessoas no pós-pandemia. E aí, essa fila de cirurgia eletiva que tinha aumentado, a gente precisava dar dinâmica às cirurgias, essas patologias que ficaram aí represadas, as pessoas que adoeceram de forma mais grave, principalmente da parte da saúde mental, os hospitais que ficaram focados somente na pandemia. A gente precisou dar uma dinâmica em 1 ano e meio, em quase 2 anos, que isso, de certa forma, fez com que eu vivesse 24 horas na secretaria. Eu trabalhei 24 horas como secretário de saúde. Tudo que eu faço, Ari, não é problema, é uma qualidade, eu me dedico de forma por inteiro. Então foi assim na Covid, foi assim como cirurgião, como residente de cirurgia geral, que é o estudante de cirurgia. Eu fui o residente que fiz todos os protocolos dos hospitais de trauma. Então não existia protocolo, não existia uma conduta definida. Então quando eu fui residente lá, nos 2 anos do Hospital de Trauma, eu saí deixando todos os protocolos prontos do Hospital de Trauma, que a partir daquele momento, quem viesse ia seguir um protocolo estabelecido, baseado na literatura, na ciência. Então eu tenho me dedicado a tudo que eu faço. E foi dessa forma, nos 2 anos como secretário, eu me dediquei para que a gente pudesse avançar em 2 anos 20. Isso não quer dizer que eu tenha sido melhor ou pior que o Geraldo. Acho que ele contribuiu da forma dele. Renata contribuiu da forma dela. Daniel Beltrame também foi um cara excepcional. Contribuiu muito com a nossa saúde aqui da Paraíba e eu contribuí, né, acredito que deixei o meu legado. Como é que o senhor pretende lidar com a questão, ser eleito da questão do Hospital Universitário de Campina Grande? Que ele tem uma particularidade, ele tem uma cota fixa que ele recebe direto do Ministério do Governo Federal, chamado fundo a fundo. Isso. E independente da produção que venha a consumar. Como é que o senhor pretende balizar essa relação Prefeitura-Hospital Universitário Alcides Carneiro? Exato, um ponto que a gente vem discutindo, e na condição secretária eu fui para cima disso. Reuniões com André Quioro, que é o presidente da EBSER, Beltrame, colega que foi também ser vice-presidente, de que o perfil dos hospitais universitários precisa mudar. O hospital universitário ele não pode ter como diretriz apenas o ensino. A gente tem um hospital gigantesco como o Hospital Universitário Alcides Carneiro que podia produzir mais e não produz justamente por alguns empecilhos, como essa questão do repasse fundo a fundo, do contrato que o município tem com o HU, que é um contrato enxuto, em que não pode ultrapassar aquele limite contratual. Então, haverá, da nossa parte, uma rediscussão de como será essa parceria com o Alcides Carneiro. A gente pretende que o Alcides Carneiro abrace mais a saúde de Campina Grande. Para isso é preciso de muito diálogo da nossa parte e também rever esse contrato. A gente possa ter um contrato. E aí entramos na discussão, você acompanhou, da gestão dupla, que é justamente abrindo o precedente para que o Estado também possa contratar o Alcides Carneiro. Aí eu me recordo que a gente conseguiu 30 milhões de reais do governo do estado para investir 12 milhões no Alcides Carneiro, 12 milhões no Lauro Vanderlei, em João Pessoa, e 6 milhões no Júlio Bandeira, em Cajazeiras, que são os 3 hospitais universitários da Paraíba. Aqui não haverá problemas. A gente precisa ampliar
esses atendimentos do Alcides Carneiro, porque algumas patologias, algumas consultas só faz lá. Doenças raras. É o único hospital que faz investigação de doenças raras. Então, precisa otimizar esse serviço de doenças raras, precisa voltar aos leitos de leucemia, porque hoje, lamentavelmente, e aí foi a minha principal pauta já esse ano 2024, o Paraíba contra o câncer. Me choca saber que o câncer na Paraíba é conduzido dessa forma. Que as pessoas hoje, qualquer criança que precisa de uma vaga hoje, em qualquer cidade do interior do estado, vai ter que ir para João Pessoa. Porque a gente não tem mais os leitos de leucemia no Hospital Universitário Alcides Carneiro. O serviço de oncologia pediátrica, a gente se perdeu ao longo do tempo. Por quê? A gente precisa de mais investimentos, precisa de mais atenção do poder municipal, principalmente da prefeitura, porque a gestão é municipal. E essa gestão municipal é que vai gerenciar justamente o acesso. O acesso que eu digo é a regulação. Então, uma criança hoje que está lá em Pombal com leucemia, vai ter que aguardar uma vaga de uma das 10 leitos de UTI que só tem no Napoleão Laureano. É muito deficitário. E foi uma bandeira que eu briguei e houve interpretações diversas dessa minha briga defendendo a ampliação do acesso no SUS da oncologia no SUS paraibano. E Campina Grande tem condições de ser protagonista nisso, porque tem o HELP como um grande equipamento, e tem o Hospital da FAP como um grande equipamento, e temos o Hospital Alcides Carneiro, que tem essa vocação para oncologia pediátrica. Qual é a sua avaliação do Conselho Municipal de Saúde enquanto funcionamento e enquanto constituição dele? Sou totalmente a favor do diálogo permanente com os conselhos. E o Conselho Municipal de Saúde, eu particularmente estive reunido há 15 dias com integrantes do Conselho, discutindo as pautas da saúde. Essas pautas têm que ser discutidas pelo menos a cada 2 meses. O prefeito, o secretário tem que estar presente nessas reuniões de conselho. Eu sei da agenda que né, do gestor, sempre é difícil, mas é importantíssimo esse diálogo com o Conselho. E o Conselho de Campina Grande tem feito uma defesa do SUS, inclusive foi contra o Saúde de Verdade. Foi o Conselho Municipal de Saúde o primeiro a levantar a mão contra esse Saúde de Verdade, que foi uma tragédia para a saúde de Campina Grande, contra esse aplicativo que não resolveu o problema da saúde da população e que as pessoas ficaram ali sendo todo momento enganadas, ludibriadas pelo aplicativo que não funcionava e que, lamentavelmente, a gestão gastou mais de 12 milhões num contrato sem licitação, vale salientar, de um aplicativo que veio de Fortaleza. A gente tendo aqui um ecossistema de tecnologia como é o Parque Tecnológico, a nossa UEPB, a UFCG, que poderia ter contribuído e pode contribuir muito com a gestão da Prefeitura em Campina Grande. A representatividade dele, o senhor acha ideal? Acho, concordo. A forma como o Conselho tem se comportado de forma independente. As entidades que integram também, eu acho e defendo muito a participação popular. Isso é importante, é muito importante e terá o nosso apoio. Teremos um diálogo permanente com os conselhos de todas as classes, sobretudo da saúde. Candidato, curiosidade daqui para a gente. Quando os candidatos a prefeito não estão lá no púlpito respondendo um ao outro, alguma indagação, o que é que os que estão sentados à lateral conversam? Ultimamente a temperatura tem subido, Ari, aí não há muito diálogo. No último debate a gente tem visto realmente o clima esquentando, mas a gente tem focado mais ali no conteúdo, num intervalo, uma pergunta e outra, e dando uma revisada em números, em dados, para estar sempre bem posicionado nas perguntas e nas respostas. Na eventualidade de ir para o segundo turno, o senhor espera que toda a oposição estará perfilada ao seu lado, inclusive Bolinha? Eu espero que a oposição se una, tenham a expectativa que o companheiro Inácio Falcão esteja conosco, não tenho dúvida que estará conosco, o André Ribeiro também, Nelson Júnior, Bolinha, de fato, ele tem um posicionamento dele de extrema-direita, a gente respeita. Eu espero que ele pense em Campina Grande, não pense acima dos interesses políticos partidários, acima dos interesses ideológicos, que ele pense num projeto para Campina. E aí, evidentemente, caberá a Arthur Bolinha fazer esse entendimento, se ele se posiciona, se ele fica neutro. Eu acredito que ele ficará neutro. Com base na trajetória política, no currículo,
O senhor convidaria algum dos prefeitáveis oposicionistas para a sua equipe de governo? São nomes qualificados, né? O nome André Ribeiro, por exemplo, um nome extremamente qualificado para fazer parte da nossa gestão. Seria uma honra ter André Nelson Júnior, que é um professor de carreira da UEPB, né? Inácio Falcão é deputado, né? Mas também pode contribuir com a nossa gestão de forma direta ou indireta. A gente vai fazer um governo de parceria, um governo de diálogo, um governo de coalizão, e a gente vai convidar todas as forças políticas que queiram dialogar por Campina. Ninguém governa sozinho. Uma gestão como uma cidade como Campina Grande haverá de fazer um grande time, faremos um grande time para governar a segunda maior cidade do estado. A escolha do vereador Marinaldo Cardoso para ser seu vice foi na 10ª hora aí, tomando por base com referência à convenção partidária. O que é que, passado esse período de campanha na rua, o que é que Marinaldo tem acrescentado à sua postulação? Marinaldo tem agregado de forma extraordinária a nossa campanha. Marinaldo é um homem do povo, um político conceituado na cidade, que tem serviços relevantes a Campina Grande, é atual presidente de um poder, né, da Câmara Municipal, da Casa de Félix Araújo, que tem tido uma postura honesta, uma postura reta, em defesa de Campina Grande. Marinaldo tem tido uma postura realmente de um grande político em Campina Grande. Tem agregado muito a nossa chapa. Por toda a história de vida de Marinaldo, por ser um legítimo representante do povo, as pessoas se identificam com Marinaldo, ter esse serviço prestado, isso agregou muito a nossa chapa. Não tenho dúvidas de que parte da nossa votação será também votação de Marinaldo, porque eu tenho absoluta certeza que ele agrega muito ao nosso projeto de Campina Grande entender que haverá de ter um prefeito jovem, mas que já foi testado como gestor, aprovado inclusive nacionalmente, e ter um político experiente como o Marinaldo, que vai fazer essa interlocução com a Câmara Municipal, fazer interlocução com a sociedade, com o setor produtivo. Então tem tudo para a gente fazer uma grande gestão. Eu sempre tenho dito, e quero que resista isso, Marinaldo será prefeito junto comigo. Campina Grande terá 2 prefeitos. E a gente vai governar junto essa cidade, e Marinaldo assumirá em algum momento a cadeira de prefeito, porque por 5 vezes Marinaldo foi convidado pelo prefeito Bruno Cunha Lima, avisado, engomou o paletó, e o prefeito Bruno Cunha Lima enganou Marinaldo e não deixou ele assumir. Candidato, ganhar ou perder faz parte de qualquer disputa. Com certeza. Quando você não ganha, você aprende. Eventualmente, o senhor não sendo eleito, o senhor teria a expectativa de reassumir, de ser renomeado secretário de saúde do estado? Não trabalho com essa hipótese. Acredito muito naquilo que eu defendo, sabe, Ari? Eu tenho uma absoluta certeza que a gente vai vencer as eleições. Eu sou um cara que tem uma energia muito boa. Pode ter certeza que eu não entraria no desafio só para me figurar, só para projetar meu nome. Eu entrei porque eu tenho absoluta certeza que o povo Campina Grande acredita nas minhas ideias, acredita na minha capacidade de gestão e acredita na minha vitória. Eu acredito muito nessa vitória. Mas não há essa condição de que eu precise voltar para a secretaria. Eu posso contribuir de outras formas. Evidentemente que eu tenho muito ainda de ideias para a saúde do estado, na condição se eu não seja eleito, né? Mas a gente pode ajudar o governo João de todas as formas. Eu estou pronto para ajudar, independente, como eu disse, na política, quando você não ganha, você aprende. Deu tempo já de sentir saudade da sala de cirurgia? Com certeza. Até brinco com minha esposa que às vezes eu sinto o cheiro do bisturi, né? Porque ali é terapêutico. Quando você está naquele momento, só você e o paciente, né, e o colega anestesista, talvez o outro colega cirurgião, é um momento de tamanha concentração que é lúdico. Eu sinto muita falta disso ainda e dá saudade. Rapidinho, com base na experiência que o senhor está vivendo, da campanha que o senhor está desenvolvendo, ganhando ou perdendo, a política entrou na sua vida para ficar? Com certeza. Eu quero participar do debate político porque eu entendo que a política é a única ferramenta que a gente tem para mudar a realidade das pessoas. Então não vai ser uma derrota ou uma vitória que vai mudar esse meu pensamento. Estarei sempre usando a política como uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas, e a medicina me trouxe até aqui para isso, para cuidar das pessoas, e eu quero cuidar como prefeito. Tem aí 25 segundos para fazer a sua despedida aí. Agradecer ao espaço, dizer que Campina Grande tem a oportunidade de eleger um prefeito capacitado, um prefeito ousado, que
que, acima de tudo, trabalhador como você, campinense. Então, peço esse voto de confiança, que você possa votar em Johnny Marinaldo, votar 40 para a verdadeira mudança. Muito obrigado pela entrevista e pela visita. Eu que agradeço, Ari.